Conseguem ver o meu ecrã? Sim. Yeah. Estivemos a viajar pelo mundo da microeconomia nos últimos 3 meses. Vamos introduzir uma nova jornada da nossa viagem, mais bonita ainda, que é pelo mundo da macroeconomia. Faz sentido ter conhecimentos microeconômicos para vocês como gestores de marketing e como gestor de recursos humanos, né? Faz sentido vocês saberem sobre custos, produção, para pessoas de marketing, para saberem que os preços que eles devem determinar, no mínimo, devem compensar os custos de produção. Ou, pelo menos, a publicitação do produto que eles devem fazer deve assegurar que o valor percebido pelo cliente supere os custos de produção. Em outras palavras, meus amigos de marketing, é que o produto tem que ser vendido, no mínimo, ao custo mínimo da sua produção. Porém, para você convencer um cliente a comprar o seu produto acima do seu custo de produção, há um conjunto de estratégias que são usadas, que vão aprofundar durante o vosso curso, para aumentar a percepção que o cliente tem sobre o valor do produto. Tudo que orienta um consumidor para comprar algo a um determinado preço é perceber que aquilo que ele vai comprar, em termos de utilidade, supera o que ele vai pagar. É uma questão psicológica. Estão a entender? Razão pela qual posso encontrar uma camisa cujo custo de produção, né? Vamos lá falar de máscara, vamos falar de máscara, já que estamos num contexto de máscaras, né? O custo de produção de uma máscara da Louis Vuitton ou Gucci, com o custo de produção de uma máscara normal que nós conhecemos, desses nossos alfaiates, que não colocam nenhum timbre, né? Provavelmente a diferença de custos não justifica o preço no qual nós compramos a máscara da Gucci, da Louis Vuitton, ou qualquer outro tipo de peça de roupa que essas grandes marcas vendem. Então, o que explica a diferença de custos? Aliás, o que explica a diferença de preços? Não é o custo de produção, mas sim o valor percebido pelo cliente. Então, a tarefa de um gestor de marketing é assegurar que o valor percebido pelo cliente seja o maior possível acima dos custos de produção. E quanto maior for essa diferença, quanto maior for o valor percebido pelo cliente, maior serão os ganhos para a empresa, maior será a lucratividade para a empresa. De tal sorte que, mesmo que seja necessário limitar até a quantidade produzida para aumentar a exclusividade das pessoas que usam aquele produto, se assim for necessário, melhor diminuir a produção para a quantidade do produto não encher o mercado e perder o valor percebido pelo cliente. Esta aqui é a filosofia, mais ou menos, por detrás da relação entre o que nós vimos durante as primeiras aulas com a questão de marketing. Então, se o gestor de marketing não tem noção de custos, não tem noção da produção, não tem noção de quantidade ótima a produzir, dos custos de produção, de certeza que até pode definir um marketing que não vai levar ao valor percebido do cliente, ao valor percebido pelo cliente no consumo do seu produto. Pode definir um preço ou pode criar um valor percebido inferior ao preço que ia compensar o custo mínimo de produção. E é um desastre como gestor de marketing. Tem que ser retirado do mercado, banido, descansar em casa, ficar em quarentena, pensar outras coisas, nascer, criar filhos, cuidar de crianças lá em casa, do que estar numa empresa, ok? A ajudar a empresa a falir.
Idem, para os gestores de recursos humanos, para você definir salário de alguém, no mínimo, o salário deve corresponder ao valor do produto marginal que essa pessoa traz para a empresa. Simples. Se você contrata mais alguém para a sua empresa, tens que assegurar que a produção adicional, que é o produto marginal, que nós estávamos a falar dele há pouco tempo, tens que assegurar que o produto marginal, que vai ser trazido pelo trabalhador contratado, consiga ser vendido e o valor da venda seja aquele a ser usado para lhe pagar salário. Por quê? Se você é gestor de recursos humanos, não perceber esta noção entre o valor do produto marginal ou o produto marginal do último trabalhador e o salário que ele recebe, corre o risco de pagar salário acima do produto marginal. Mais uma vez, estás a levar uma empresa, né, que te foi confiada como gestor de recursos humanos à falência. Ok? Enfim, não só é preciso saber definir a quantidade ótima de trabalhadores a empregar para alcançar um certo nível de produção. Você quer produzir 5 sacos de tapioca por mês, tens que saber qual é a quantidade ótima de pessoas a empregar que vão trabalhar 8 horas por dia para produzir essas quantidades de tapioca. Senão vais contratar uma legião, um conjunto de pessoas que, no fim, não vai justificar os custos de pagar essa pessoa, de pagar essas pessoas, ok, para produzirem a quantidade que desejas produzir. Então, de certeza que não há dúvidas quanto à relevância do que nós vimos nessa nossa primeira viagem no mundo da economia, ok? Estou a tentar dar sentido às coisas que nós estamos a ver. Porque muitos dizem, por que assistir cadeira de economia? Por que estou a ter economia? Por que estou a ter matemática? Por que estou a ter métodos de investigação científica? Não me interessa isso. É porque eu não quero, estão a nos castigar, estão a nos mandar ler muito. É porque eu. O doutor está no mute. Chegou o microfone. Consegue me ouvir? Agora sim. Yeah. Então já terminamos. Para macro. Já terminamos já. Não, já terminamos a parte da introdução, do desfecho. Eram últimas considerações da microeconomia. Ok? Agora vamos para a macroeconomia. Agora, a macroeconomia, caros amigos, companheiros, a macroeconomia é mais bonita ainda, né? Com certeza, né? Porque enquanto lá estávamos a entender o funcionamento da empresa para decidirmos de forma individual sobre os rumos da nossa empresa, aqui vamos entender a dinâmica geral, né? A dinâmica econômica geral do país, para definirmos também os rumos da empresa. Estão a entender? Porque as empresas, conforme irão ver, estão a ter gestão
geral, estão a ter gestão estratégica, também há onde ter todas essas gestão, já que entra gestão no vosso curso, há onde ter tudo isso aí. Uma das coisas que vocês vão perceber na gestão é que temos o microambiente, temos o ambiente. A empresa não é uma entidade fechada, ok? A empresa estabelece relações com o resto, com o meio ambiente externo, ok? Com o macroambiente. E este macroambiente, o ambiente político, o ambiente legal, o ambiente tecnológico, o ambiente sociocultural, vai determinar, esses ambientes todos irão determinar as decisões, ok? Estratégicas da empresa. Do ponto de vista de aumento de vendas, diminuição da produção, ok? Exploração de novos mercados, mudança até do tipo de produto, ok? Então, há aqui um espaço para vocês, como futuros gestores de marketing, futuros gestores de recursos humanos, tomarem decisões mais racionais ao nível da empresa, tendo em conta a tendência dos indicadores macroeconômicos e globais, macroeconômicos nacionais e globais. Porque nós estamos fechados. Tudo que acontece fora da nossa empresa nos afeta. Ok? Aliás, já agora, estamos tão interligados com o ambiente externo, de tal sorte que o fato de um chinês comer de forma indiscriminada um morcego e lhe transmitir o vírus está a afetar o nosso modo de vida hoje. Não se esqueçam que estamos a usar máscaras hoje porque houve algum tipo, ok, de contacto animal que aconteceu na China, a centenas ou a milhares de quilômetros daqui de Moçambique. Então, nós estamos alheios ao ambiente externo. Está a afetar as variáveis macroeconômicas, está a afetar o emprego, está a afetar a produção, está a afetar as receitas do Estado, está a afetar a procura global, está a afetar o modo de vida, a saúde, do ponto de vista biológico e saúde da própria economia. Ok? Razão pela qual vamos estudar, para fecharmos a cadeira de economia, como é que funciona, ok, o ambiente macro e de que forma as tendências do ambiente macro podem afetar, ok, as nossas decisões individuais. As decisões individuais como consumidores e como gestores. Ok? Mas para tal, é preciso sabermos o que é que nós vamos estudar, né? Como é que vamos dividir o estudo da macroeconomia? Enfim, antes disso, devem ter percebido que quando se fala da palavra macro, está-se a falar de algo geral, algo agregado, ok? Então, vamos sair da nossa análise individual que nós fazíamos a uma família, a uma pessoa, a uma empresa, mas para fazer análise já agregada de todos os agentes que têm uma característica em comum. Por exemplo, famílias. Não vamos estudar uma família, mas vamos estudar muitas famílias. Não vamos estudar uma empresa, quanto é que ela produz, mas vamos estudar todas as empresas, quanto é que elas produzem, quanto é que elas produzem. É por isso que vamos ouvir falar do PIB, que é o produto interno bruto, que é a produção, ok, interna, feita por uma determinada economia num determinado período de tempo, geralmente um ano, medido, ok, em termos de valor. Estamos juntos? Então, vamos falar do Estado, que participa na redistribuição do rendimento, no fornecimento de bens e serviços essenciais. Estamos a falar de educação, saúde. Aliás, há bens que o setor privado não iria oferecer de forma eficiente. Bens públicos, por exemplo. Quem que em sua sã consciência, iria instalar
postes de iluminação ao longo, ok, da estrada nacional número 1, pelo menos até Zimpeto, ao longo da N1 ou da Avenida de Moçambique, ok? Quem em sua sã consciência iria construir estrada? No máximo só faz um caminho para entrar em casa, o resto o Estado é que faz, ok? Até podem construir clínicas, mas quantos é que podem conseguir pagar uma clínica? Viram clínica privada, por exemplo? Cada dia, por aí, $3.000, ok? De internamento. Não que seja muito, mas é o preço da saúde, porque não tem preço a saúde em geral. Mas uma entidade tem que assegurar este fornecimento de bens e serviços, ok? E nem todos poderiam suportar o custo, ok, do fornecimento privado de certos bens e serviços, ok? E também temos dinheiro, os agentes econômicos têm dinheiro, precisam poupar, as empresas precisam investir. Então, as instituições financeiras também são um agente econômico importante a ser considerado no estudo da macroeconomia. E por quê? O nosso país não está fechado. Aliás, é por estar aberto que recebeu pessoas, né, infectadas pelo coronavírus e que depois foram propagando a doença a nível interno. Ok? É por causa desta abertura que tivemos esta rápida propagação da pandemia pelo resto do mundo. Porque todas as nossas atividades se processam com o resto do mundo. Aliás, se nós fechássemos Moçambique, iríamos sentir saudades dos tomates sul-africanos, das batatas sul-africanas, das compras que nós fazemos em Nelspruit, em Pretória, em Joanesburgo, ok? Das muitas lojas cópias das que existem na África do Sul, o KFC, não sei se temos Nandos, Edgar, Pepe, Shoprite, Mr. Price, etc, etc. Então, é inevitável abrir-se para o resto do mundo. Então, um dos agentes importantíssimos a ser estudado é como é que se processam as nossas relações com o resto do mundo. Como é que isto afeta a nossa economia. Estamos juntos. Quais são os objetivos da macroeconomia? Bom, assumir. Muitos estão na segunda etapa do seu sono, desde que começou esta aula. Vou falar, né, na convicção de que depois vão assistir o vídeo, ok? O primeiro objetivo é o crescimento econômico. É o objetivo de todos os países. Crescer. Aliás, é o objetivo individual até, mas que depois se processa a nível macro. Crescimento econômico. Simplesmente, o que quer dizer crescimento econômico? Aumento do PIB, aumento da produção. Só isso. Veremos lá à frente que quem produz tem renda. E quem tem renda tem despesa. Logo, a produção, o rendimento e a despesa são agregados equivalentes. São tratados de forma equivalente. Se eu disser produção, estou a dizer rendimento. Se eu disser rendimento, estou a dizer despesa. Ok? Quem produz, ganha. Quem ganha, gasta. Ok? Então, o primeiro objetivo é o crescimento econômico. E por quê? Para produzir, precisamos de fatores de produção. E que esses fatores de produção, um dos mais importantes, aliás, se não o mais importante, que o digam os gestores de recursos humanos, qual é o recurso humano valioso, insubstituível, inimitável e que confere vantagem competitiva às empresas? São as pessoas. Aliás, os desenvolvimentos, né, da linguagem no âmbito das áreas técnicas de gestão sugerem que já não chamemos de gestão de recursos humanos. Acho que os que são da área de recursos humanos devem saber disso, né? É gestão de pessoas, né? Porque as pessoas não são um recurso, não são um fator de produção qualquer.
é um fator de produção especial. É um fator de produção que diferencia as empresas das outras. A tecnologia que nós usamos no dia a dia é operada pelos recursos humanos. A terra é usada pelos recursos humanos. Então, o fator de produção mais importante é o trabalho que é feito pelas pessoas. Logo, o aumento do PIB deve implicar, né, sob o ponto de vista de sustentabilidade deste aumento, deve implicar aumento de postos de emprego. Então, é o segundo objetivo da macroeconomia. O PIB deve aumentar, sim, mas este aumento deve se refletir no aumento do nível de emprego. Estamos juntos? Ouviram a polêmica, entre aspas, de que nos 100 anos do primeiro mandato, né, do nosso presidente, nos 100 dias, desculpe, foram criados 48 mil postos de emprego. É exatamente isso que se quer em termos de, em termos de objetivos da macroeconomia. Se o emprego não fosse importante, ele não falaria desta variável. Então, crescimento econômico, sim. Emprego também, sim. Daí que não adianta o PIB aumentar somente. É preciso vermos se o aumento do PIB está-se a refletir na criação de emprego. Por que muitos contestaram a questão dos 48 mil empregos? Provavelmente porque pode não ter sentido, os empregos podem não ter sido criados nos setores, onde a maior parte da população se encontra. Devem já saber que a maior parte da população moçambicana encontra-se a praticar agricultura, ou seja, tem como a sua atividade principal a agricultura, quase 70%. Então, se a criação de emprego, por exemplo, não se fazer refletir neste setor, é provável que os agentes, as famílias, as pessoas não sintam refletido este número de 48 mil. E não só. Se eu digo que temos mais uma empresa a explorar no norte, na bacia do Rovuma, está a explorar gás natural, carvão e por aí em diante, se essa exploração de gás e carvão usa mão de obra especializada, capital intensivo, com certeza o PIB até pode aumentar, mas vai refletir o aumento das máquinas de perfuração de gás natural, que estão a usar lá no norte. E não vai refletir exatamente a diminuição do desemprego, até porque a mão de obra especializada o país não possui. Devem trazer um italiano que estudou 20, 30 anos só a ver questões de gás, Então, mais uma vez, não esqueçam. Se vocês perguntarem, objetivos da macroeconomia, crescimento econômico é um deles e emprego é um deles. Terceiro e um dos mais importantes, inflação baixa e estável. O que é inflação? Devem saber, muitos de vós, ou pelo menos já ouviram. É a variação do nível geral de preços, simplesmente. Ou seja, é o aumento, né, contínuo, persistente de preços no mercado, num determinado período de tempo, numa definição mais técnica. Mas o que devem saber na cabeça é que a inflação é aumentar preços, de forma simples, para não, se querem explicar a vossa avó, eu vou falar de inflação hoje na escola. Simples de explicar, é aumento de preços no mercado, Por que deve ser baixo? Porque os preços devem ser previsíveis. Se os preços aumentarem num ritmo acelerado, o vosso salário devem saber que é fixo. O vosso contrato de salário não aumenta daqui para aqui. Os contratos de trabalho não são flexíveis quanto ao nível do aumento de preços. Então, se os preços aumentam a um ritmo descontrolado, vão reduzir o poder de compra dos agentes econômicos. E vai distorcer os preços. E vai ter custos para a economia. Se o papá, lá em casa, conseguia comprar um determinado número de pães para toda a família, no seu atual emprego, se a inflação sobe mais do que o seu salário, de certeza que um dia desses vai marcar uma reunião com a família para identificarmos os indivíduos na família que estão a comer pães dos outros e reduzir a quantidade de pães comprados, Agora, uma coisa só, não confundam, senão vou me envergonhar por aí. Inflação não é indesejável.
ela somente deve ser baixa, estável e previsível. Porque a inflação é o motor, é o que faz crescer a economia. Em outras palavras, a inflação é desejável, sendo baixa e estável, ela é desejável porque ela é que vai incentivar as empresas a produzirem. Já vimos na teoria da oferta, não é isso? Que quanto maior for o preço, maior a quantidade oferecida, não é isso? Se há inflação, que reflete o aumento dos preços, significa que as empresas sentem-se motivadas a aumentar a sua produção e fazer a economia andar. Estamos juntos? Então, não confundam. A inflação é um monstro, sim, quando cresce, descontrolado, mas quando está numa garrafinha, estando bem controlada, a inflação é um bom menino. Ok? Idem. Outro objetivo, equilíbrio externo. A relação que nós estabelecemos com o resto do mundo deve ser uma relação de equilíbrio. Não pode acontecer o que está a acontecer aqui em Moçambique, de importarmos a maior parte dos bens de primeira necessidade. E quando, por exemplo, há algum fenômeno nos países onde nós importamos esses produtos, aquele fenômeno nos afeta de forma grave. Não pode acontecer isso. Não podemos ser tão dependentes, ok? Da poupança externa, ok? Das importações, de tal sorte que ficamos a reboque do que acontece ao nível internacional. Então, nas relações comerciais que nós estabelecemos com os outros países, temos que haver um equilíbrio. O que nós exportamos deve compensar o que nós importamos, senão vamos perder divisas. Para exportar, ganhamos dólares. Para importar, gastamos dólares. Então, os dólares que nós ganhamos ao exportar devem compensar os dólares que nós perdemos ao importar, para não desequilibrar esta relação e depois causar o quê? A inflação, depois causar a depreciação cambial. Ou seja, se você importa mais, gasta mais dólares do que dólares que entram na exportação, vais ter problemas de procura e oferta, porque tudo na vida é procura e oferta. Se o dólar é mais procurado para importar do que para exportar, ou do que entra no processo de exportação, então o dólar vai ficar caro e o metical vai ficar depreciado, vai perder o seu valor, vai depreciar, ok? Atenção, a diferença entre depreciação e desvalorização. Quando esta depreciação acontece pelas forças de mercado, quando a perda de valor do metical acontece pelas forças de mercado, aí chama-se depreciação. Mas quando o Banco Central, o Banco de Moçambique, como devemos ver, intervém comprando ou oferecendo divisas no mercado, porque o Banco de Moçambique tem dólares, que chamamos de divisas, que pode entrar para equilibrar o mercado, então chamamos de valorização ou desvalorização, ok? Para manter o valor do metical no mercado. Mas isso tem custos. E não é sempre que o Banco de Moçambique deve intervir para oferecer, ok, moeda externa para manter o mercado equilibrado. Regra geral, as importações, as exportações, o investimento direto estrangeiro, a saída e entrada de capitais deve em si resultar num equilíbrio que não precise de financiamento, ok? Sempre. Ou que não precise de financiamento, regra geral, ok? Porque financiamento tem custos. E por fim, e para terminar, a distribuição do rendimento. A distribuição do rendimento, ela deve existir sim, porque as dotações iniciais, né, dos fatores de produção, das capacidades, das habilidades, das oportunidades, não é a mesma. Vocês que estão a me ouvir nesse momento tiveram a sorte ou o destino de nascerem próximo, né, da cidade de Maputo, ou pelo menos com condições mínimas para assegurar uma educação de qualidade, de até no tempo de quarentena poderem acompanhar as aulas. Mas há quem está, ok, no distrito de Xibabava, ok, no posto administrativo, ok, ou no posto administrativo de Xinde ou qualquer outra coisa lá mesmo no mato, no campo, nas zonas recônditas, que nem para atingir, nem para concluir o nível primário do segundo grau, não tem nenhuma escola por perto, nem escola secundária.
ok? Mas essa pessoa, provavelmente, talvez seja até mais inteligente e mais aplicado e que aproveita bem as suas oportunidades do que talvez alguns que estão em condições, ok, de ter, ok, esta educação de qualidade à sua disposição. Só não aproveitam. Estão a entender? Então, o Estado tem que intervir para garantir equilíbrio, ok, da distribuição das oportunidades, do rendimento, ok, tirando o rendimento dos ricos para dar aos pobres, para reduzir as tensões sociais existentes entre as classes. Estão a entender, né? É por isso, quando tu recebes 20 mil meticais, até 20 mil meticais, tu não pagas imposto, não pagas IRPS. Ok? Até 20 mil meticais, de 0 a 20 mil meticais, não pagas imposto. Não sabes o que é pagar imposto. Nem tens, nem dão, nem tens nem te dão aquela modalidade de descontar na fonte, como que acontece, ok? Com pessoas que recebem acima de 20 mil. Mas a partir de 20 mil meticais para cima, já começas a sentir o imposto, começas a pagar bem. E quanto mais recebes, mais pagas, ok? Ok? A pessoa que recebe 22 mil meticais, acho que pode pagar 1.000 aí, mas a pessoa que recebe 100 mil, 150 mil, 200 mil, tira boa parte do seu valor para o imposto. E tira muito mesmo, tira para compensar aquela pessoa que não pode pagar e garantir o equilíbrio. Porque a pessoa que pode pagar, que continue pagando, porque pode pagar até escola, pode pagar até hospital, pode até pagar clínica privada. Mas aquela outra pessoa não o pode fazer. Ok? Por favor, terminem de ler os slides. Não só terminem de ler as páginas do livro que hei de enviar, e também vou mandar um quiz para esta semana. Ok? Alguma dúvida? Doutor, por favor, peço para repetir o equilíbrio externo. Queremos mais, já. Pois é. Gostamos de todos. O doutor está em mute de novo. Desculpe, qual era a dúvida? Equilíbrio externo. Sim, doutor. Sim. O equilíbrio externo o equilíbrio externo consiste num saldo, ok, da balança comercial, ok, nula, posso assim dizer. Um saldo da balança de pagamento. A nossa balança de pagamento deve estar equilibrada. Ou seja, aquilo que entra por causa das exportações de bens e serviços e investimento direto estrangeiro deve equivaler àquilo que sai por causa das importações, ok? Por causa da saída de capitais, ok? Ou por causa do investimento que fazemos, que alguns agentes econômicos fazem fora do país. De forma mais simples, olha somente para a questão das exportações. Quando você exporta, está a vender. Está a vender o quê? Está a vender, exportar carvão. Vale que exporta carvão, por exemplo. Ou algodão. Diz que o algodão, né, seja a terceira commodity, né, mais exportada no país e que está-se a discutir o preço de venda pelos produtores, etc. E também está-se a discutir se cria-se algum preço de referência para o algodão. Por que é importante discutir isso? Por quê? Porque o algodão, quando é exportado para fora do país, ok? Até porque é redundante. Só dizer exportar, já sabemos que é para fora do país. Quando o algodão é exportado, é vendido. E como estás a vender fora do país, pagam-te em moeda estrangeira. Estás a vender para Índia, pagam-te em moeda estrangeira. Ou pagam-te na moeda de referência internacional, que é o dólar. Aqueles dólares entram. Para hoje vendemos 10 toneladas de algodão. Quer dizer, 10 toneladas de algodão deve ser não sei quantos navios, aquilo, porque já que não pesa. Acho que deve ser comprimido até para ser exportado, como que faziam os portugueses, né? No tempo em que estavam no ápice da exploração
ok? De Moçambique, dos moçambicanos. Então, de certeza que quando tu vendes para fora, entra dinheiro em dólares. Esses dólares, o Banco de Moçambique põe no cofre, lá mesmo no banco, lá naquele prédio, ou nos computadores deles. Idem. Quando você sai daqui, vai para Nelsprit comprar o quê? Comprar aquelas roupas de marca, né? De exclusivas algumas. Outras coisas podemos apanhar aqui, mas queres comprar só a um preço barato lá. Quando tu vais para lá, não vejo, estou a usar Metical. Não sei Nelsprit, acho que devem aceitar, já que está próximo, é Maputo Spirit. Mas se tu vais mais mesmo para lá, Joanesburgo, nem sabe, Metical, vem de onde isso aí? Não vão aceitar que tu usares Metical, tens que usar o que é o Rand, ou seja, tens que pedir ao Banco de Moçambique, quer dizer, em termos de equivalência, é como se estivesse a pedir ao Banco de Moçambique, dar-te aqueles dólares que você recebeu lá na exportação do algodão, pegar aqueles dólares para você ir usar na África do Sul e comprar seus Edgars, Mr. Price e outras coisas lá, em Nelsprit. Então, se o Banco de Moçambique não tivesse dólares advenientes da exportação do carvão, aliás, da exportação do carvão ou do algodão, então não teria como sustentar a sua necessidade de importar bens da África do Sul. Logo, tem que haver equilíbrio. Os dólares que entram devem conseguir satisfazer os dólares que saem. Estamos a usar dólar, pode ser rand, pode ser kwacha, pode ser qualquer outra moeda. Então, este equilíbrio externo que se advoca. Porque se isso não acontecer, veja só, se você for ao Banco de Moçambique, estou a pedir dólares, estou a pedir rand, eu quero ir comprar coisas lá no Nelsprit. Se o Banco de Moçambique diz, não vendemos carvão este mês, estamos com poucos dólares, aqueles poucos dólares que o Banco de Moçambique tiver e injetar no mercado vão ser muito caros. E quando são caros, é como se o metical estivesse a depreciar. E se deprecia o metical, significa que vais comprar ainda mais caro o que tu vais comprar lá em Nelsprit. E se compras mais caro, has de vir vender mais caro aqui. E quem compra batatas, então, há de vir vender mais caro as batatas, cebolas, tomates, e no fim vamos ter inflação importada. E vai prejudicar aquelas pessoas pobres que não aguentam nem comprar, ok, açúcar por aí em diante. Então estão a ver o equilíbrio externo, por que é necessário. Então o Estado tem que assegurar que na mesma magnitude que exporta, ou na mesma magnitude que precisa de importar, consiga exportar. Porque se assim não for, o déficit resultante da diferença deve ser financiado por dívida. Esses dinheiros que o FMI costuma dar, por exemplo, os 309 milhões de dólares que o FMI deu e os 117 milhões de dólares que o FMI deu no ano passado, eram para cobrir uma boa parte daquele valor era para cobrir o déficit da balança de pagamentos, ou seja, o déficit resultante da relação, ok, comercial com o resto do mundo. Entendeu? Sim, doutor, obrigado. Obrigado. Alguma dúvida? Sim? O docente disse que ia mandar outro quiz, mas o último docente não corrigiu. Já corrigi, só falta disponibilizar as notas. Já viram a correção, né? Tá. Yeah. Só faltam as notas mesmo. Sim, vimos. Ok. Estou a tentar ver como é que equilibro aí as perguntas, a correção e as notas. Ok, então não há mais dúvidas, né? Também? Já que estão a dormir,